Oi, vamos então começar o nosso último módulo, que é o realizar-se. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre o propósito da nossa vida, que é o que vai nos trazer a felicidade plena, né? E a gente pode pensar o que seria esse propósito, né? Então, o propósito é o objetivo da vida de uma pessoa. É aquilo que a motiva a acordar todas as manhãs, a e tornar consciência, né, de qual é o seu propósito, ela vai permitir que ela viva com mais direcionamento, vai canalizar as nossas energias, né, porque para aquilo que realmente faz sentido. A palavra propósito vem do latim, que significa propósito, né? Então, quer dizer, o propósito é a intenção de fazer ou deixar de fazer algo. Também a gente poderia dizer que é o objetivo ou algo que a gente quer conseguir. E aí existem algumas perguntas que a gente pode fazer na vida, né? Primeiro, quem eu sou? Da onde eu venho? Por que eu vim a esse mundo, né? E são algumas perguntas que a humanidade, né, procura responder para encontrar o propósito vital. Esse propósito vital poderia se dizer que é o sentido da vida ou o Ikigai. O Ikigai é um termo japonês que não tem tradução exata para o português, no entanto, atribui-se um significado bastante especial, quer dizer que é ter uma razão para viver. Olha só, hein? Que importante. Se vocês lembram, a gente falou do Viktor Frankl em alguns dos temas, eu mencionei ele, né? O fundador da logoterapia, um neurólogo psiquiatra, filósofo austríaco, que nasceu, né? Ele nasceu em Viena, né? Na Áustria, e ele esteve no campo de concentração. E ele afirmava, se vocês lembram, de que o ter um propósito, ter um objetivo na vida fazia com que as pessoas superassem, né, as frustrações ou até mesmo o momento difícil que eles estavam vivendo lá no campo de concentração. Quem conseguia sobreviver era aquela pessoa que tinha uma meta, né, um objetivo, um propósito pelo qual viver. Ele tinha metas claras para o futuro, né? E isso ajudava muito ele a enfrentar as dificuldades. Ele queria escrever um livro, que ele queria terminar, porque ele já tinha começado esse livro, e também ele achava que esse livro podia revolucionar, né, as ideias no campo da psicologia e a psiquiatria, e realmente foi assim. Também porque ele queria voltar a ver a sua esposa, que tinha sido levada para outro campo de concentração, e porque ele tinha uma profunda fé, né, em Deus. No final, ele conseguiu realizar, né, ele conseguiu escrever, revolucionar a psiquiatria, a psicologia, a psiquiatria, só não conseguiu encontrar a sua esposa porque ela faleceu no campo de concentração, né? Mas ele realmente reforça que quando a vida tem um propósito, tem um sentido, tem um para quê, né? Isso move a gente a viver, né? E para começar a descobrir o propósito, né, a gente pode fazer algumas perguntas. Quais são as coisas que me produzem uma grande satisfação e alegria? Quais são meus talentos? Como posso usar minhas habilidades para ajudar os outros? Quais são os valores que eu defendo? E se a gente conseguir responder alguma dessas perguntas, né, a gente já poderia ter uma noção para começar e encontrar o propósito da nossa vida. Quem sabe algum de vocês já tem claríssimo qual é o propósito, né? Decidiram, inclusive, né, uma parte desse propósito, quando decidiram entrar, né, nesse processo de formação como diáconos, eu acredito que isso tinha um para-quê e um propósito grande, né? Então, a vida, ela é como uma corrida, né? E algumas pessoas só se perguntam lá no final da vida, quando já não tem tempo mais, se valeu a pena viver, se teve algum sentido estar aqui, se viveu a vida que desejava.
E que importante é fazer essas perguntas enquanto a gente está vivendo, né? E ir descobrindo os propósitos da nossa vida, porque isso vai marcar a diferença de como a gente vive. Então, o propósito da vida de um ser humano é um dom que nos foi dado para expressar os nossos talentos e os nossos dons. Quando eu falo do propósito, eu quero falar também, é aquilo que dá sentido à minha vida, à missão, né? A missão que eu tenho. E alguns, quem sabe, já se perguntaram o que move a sua vida, o que faz a tua alma vibrar, né? E fica atento quando isso acontecer, essas coisas que fazem a sua alma vibrar, por aí estão mostrando certa linha do caminho, né? E é como também deixar uma marca, né? Aquela marca que a gente quer deixar no mundo, que é como a gente gostaria que as pessoas lembrassem da gente, e cada um, né, tem um para quê, um motivo pelo qual veio ao mundo. E a gente deve descobrir isso, porque a nossa vida vai ser muito mais feliz. A nossa vida é consequência, a felicidade é consequência de encontrar esses diferentes sentidos, né, que a nossa vida tem. E descobrir também que nós somos importantes não pelo título que nós temos, se nos chamam um doutor ou não, se somos somente um empregado, se o carro que eu dirijo é da última marca, é do último ano, se a casa onde eu vivo, se eu tenho muitos bens na minha casa. Nós valemos pelo que somos, né? E pelo que nós temos no nosso interior. Martin Luther King dizia, né? O tamanho de uma pessoa não se mede pelo tamanho de sua conta bancária ou pelo tamanho do seu carro, mas sim por seu propósito. Então, pergunto, qual é o propósito de vocês? Então, existem pessoas que têm como propósito levar alegria aos outros, fazer a diferença no mundo, através de um empreendimento, dos seus estudos, pesquisas. Tem gente sendo exemplo de solidariedade, ajudando animais de rua, ajudando pessoas que estão passando dificuldades. Quer dizer, existem muitas possibilidades. O bonito da vida é justamente isso, né? Cada um de nós contribui oferecendo o nosso melhor, né? E, olha, junto a gente forma uma corrente sumamente poderosa, né? Então, o convite para vocês é como vocês podem ajudar, né? Que passos, né, vocês podem estar fazendo para descobrir qual é o propósito de vocês, para realmente fazer com que, e se já descobriram, nossa, bem, graças a Deus, né? Porque isso marca a diferença mesmo. Então, nascer é um dom, mas viver é uma decisão. A maneira como a gente vive é uma decisão pessoal e diária. Tá? E o propósito, o significado da nossa vida, ele não é inventado, não, nós descobrimos. Aí, normalmente, o sentido, o propósito da minha vida não está em mim mesmo, sempre está em outras pessoas, em uma causa, num motivo exterior a nós mesmos, ok? Mas aonde que eu posso encontrar esse sentido? Viktor Frankl dizia, ele dizia que através dos valores a gente pode encontrar, podem ajudar a gente a desvendar o significado da nossa vida. Um desses valores que a gente deve viver é os valores de criação, quer dizer, aquilo que nós damos ao mundo. Pode ser através do nosso trabalho, pode ser através da nossa missão na igreja, através da nossa missão em algum grupo que você participa, tá? Então, é os valores de criação, é aquilo que eu dou ao mundo e através dele eu alcanço esse encontro, esse significado. Outros valores são os valores de experiência. Então, são aquilo que eu recebo do mundo. Isso pode se dar através dos encontros, das experiências que eu tenho. Por isso, a gente tem que estar em relação com os outros, né? E o último são os valores de atitude. Quer dizer, aquela posição
minha diante das adversidades, do sofrimento, né? Eu decido qual é a atitude que eu vou tomar frente às coisas que eu não posso controlar. E isso também ajuda a gente a encontrar significado e ajuda a gente a ser mais feliz. Tá? Também uma coisa é a gente ter claro que a nossa contribuição é única e irrepetível. Não, outra pessoa pode fazer algo parecido ou a mesma coisa que eu, mas aquilo que eu vou dar, a maneira como eu vou dar vai ser diferente. Também a gente estar sempre se autodescobrindo, né? A gente falou lá no começo do autoconhecimento como algo importante, porque assim a gente vai revelando os nossos gostos e qual é a minha autenticidade, como eu sou realmente. E o outro é a responsabilidade. Nós somos responsáveis, ou seja, nós somos autores da nossa própria existência, e a responsabilidade é a capacidade de dar as respostas. Então, a gente precisa, né, dar essas respostas para nós mesmos, para os outros, e para o transcendente também, para Deus. Né? Então, eu vou compartilhar alguns passos que eu mesmo fui vivendo para descobrir esse propósito. E quem sabe, isso pode ajudar vocês também. No meu caso, me ajudou a colocar os meus talentos, né? A ir colocando meus talentos ao serviço dos demais. O primeiro é descobrir o que te motiva, né? Quais são as suas paixões, o que faz os seus olhos brilharem, aquilo que te enche, né, de prazer quando você faz, tá? E não necessariamente é só no âmbito profissional, não. Pode ser na vida pessoal também. Né? Aquelas coisas que você faz fora do trabalho que também te enchem de luz. O autoconhecimento, voltamos a dizer, busque, né, se conhecer sempre. Essa é a chave, o autoconhecimento é a chave do nosso crescimento e da nossa evolução. A gente precisa saber como a gente é para poder ir dando passos. Outra coisa que ajuda é estabelecer prioridades. Né? A gente identifica qual é o nosso propósito e aí a gente vai tomando ações para a gente se aproximar. Pode ser que a gente não chegue nunca a realizar aquilo que a gente quer, tal como a gente queria, né? Mas a gente vai se acercando. E aqui não é simplesmente estabelecer meta. Propósito não são simplesmente metas. Ter um propósito pela vida é ter uma causa pela qual você se levanta todos os dias. Tá? Algo que te motiva a viver. Uma coisa que ajuda também é o ser grato. Agradecer, como a gente já viu, a gratidão é a memória do coração. É um gesto sumamente empoderador, que nos faz ampliar nossa visão, que faz estar aberto às coisas boas que nos acercam. Tá? Uma coisa que ajuda, outra coisa que ajuda é viver o momento presente. Tá? O meu passado me dá muita ideia, muita coisa daquilo que eu já vivi e aquilo que eu aprendi, mas eu tenho que me desapegar do passado, tá? E tenho que pensar no futuro, sim, mas o futuro é consequência do que eu vivo no presente. Tá? Então, concentrem-se no seu presente. Com foco no futuro, sim, mas é hoje que eu vou determinar o meu futuro. E o outro é saber para onde você está indo. É como uma bússola, né? Então, quer dizer, se a gente não sabe para onde a gente está indo, a gente vai acabar em qualquer lugar. É como um homem que está num navio, né? E que se está movendo e o vento, né? Como ele não sabe para que porto ele vai, qualquer vento é o vento certo, e ele vai terminar em qualquer lugar, porque ele não sabe aonde ele está indo. Tá? E uma coisa assim que eu estava dizendo, essa questão da bússola, né? Eu tive uma experiência muito forte, né? quando eu terminei o ensino médio agora, né? Antes era o 2º grau, eu terminei o magistério, eu estudei toda a minha vida numa escola, terminei o magistério naquela escola, e o meu propósito de vida naquele momento era dar aula
até o fim dos meus dias naquela escola. Esse era o sentido da minha vida. Eu dei aula 1 ano na escola e no final do ano a diretora me convidou a buscar trabalho em outro lugar, né? Em outras palavras, ela me demitiu, mas muito educadamente, né? E disse, agora você já teve 1 ano de experiência, então você vai poder conseguir lugar em outro lugar. Não foi só perder um trabalho, foi perder o sentido da minha vida. E durante um tempo, eu continuei fazendo as coisas que eu estava fazendo na paróquia, né? Eu era coordenadora do pré-jovem naquela época, coordenadora da missa das crianças, estava no primeiro ano terminando o primeiro ano de pedagogia, aí eu entrei estava entrando também no Rotaract, mas eu continuei fazendo sem ter um propósito. E essas coisas, eu continuar fazendo essas coisas, depois eu fui fazer a experiência do Viva la Gente, Gente que Avança, né? Todas essas coisas me foram ajudando a descobrir qual era o propósito da minha vida, né? Que sim estava relacionado com a educação, mas eu tive que viver aquele momento para poder descobrir, né? Que grande, né, é esse processo. Também, uma coisa que é importante é que a gente seja feliz. E ser feliz é aproveitar o que nós temos agora, né? É estar feliz e calmo, né? Pleno com o que eu tenho. E isso significa as pessoas com as quais eu convivo, tá? Coisas que nos traem felicidade, as relações que a gente tem, o nosso vínculo com as pessoas, o simplificar a nossa vida, né? Fazer coisas simples, viver o hoje plenamente, fazer exercícios físicos, dar o melhor de nós, né? E dar a nós mesmos a permissão de viver as nossas emoções e deixar que elas fluam por nós, mas não controle aquilo que a gente vai viver, decidir, agir, e expressar a gratidão e apreciar o que nós temos, né? Tudo isso vai ajudando a gente a ser cada vez mais feliz. Eu acho que vocês já conhecem uma história, né, muito tocante, que fala, né, uma pessoa, ela passou, né, por uma construção e perguntou para os trabalhadores o que eles estavam fazendo lá. O primeiro disse que estava peneirando areia para fazer a massa. Já o segundo imediatamente respondeu, né, orgulhoso, que ele estava construindo uma catedral. Então, quando a gente faz alguma coisa com sentido, deixa de ser uma tarefa simples e passa a ser alguma coisa que realmente nos motiva. Então, à medida que a gente tem esses objetivos grandes, que a gente descobre, a gente realmente vai chegar, né, a viver verdadeiramente. Como eu disse para vocês também, até os 14 anos eu era uma pessoa muito calada, cheia de complexos, que eu vivia dentro de casa, na frente do televisor, né, e o único que eu fazia era ir de casa para a escola e da escola para casa. E, naquele momento, me ofereceram da catequese, eu aceitei, né, porque desde criança eu queria ser professora, e eu não me sentia satisfeita, eu me sentia vazia. E isso era uma grande oportunidade de fazer algo útil. Então, através disso, eu descobri que lindo, né, que era se dar aos demais. Eu aprendi a me aceitar, a me valorizar, a me amar pelo que eu era. E depois veio o magistério, depois veio o Rotaract, veio aquela experiência difícil que eu contei para vocês, né, de perder o trabalho e o sentido que eu tinha colocado até aquele momento. E todas essas coisas, a passar pela experiência do Viva la Gente, Gente que Avança, me ajudou a descobrir a diferença entre viver e existir, né? E isso foi quando eu comecei a sair de mim mesma e ir ao encontro das pessoas, e eu descobri também essa relação com Deus de uma forma mais profunda, que não era simplesmente dar catequese, senão crescer nessa relação. Realmente eu fui descobrindo que Deus dava sentido à minha vida, né? Eu sou uma pessoa muito alegre, otimista,
apaixonada pela educação, pela vida, com um espírito muito forte de serviço, que eu quero ser protagonista cada dia ser mais livre e responsável, né, pelas minhas atitudes. E eu estou nessa trajetória, né, de eterna aprendiz. Aí foi que eu descobri no coaching uma possibilidade de continuar acompanhando as pessoas nas suas decisões, na concretização dos seus sonhos, a que descubram o valor da sua vida, enfim, de seguir educando e aprendendo nesse processo. É apaixonante quando a gente é aprendiz, porque sempre existe uma possibilidade de seguir crescendo, de seguir avançando, porque sempre há muito mais possibilidades, opções do que parece haver. Né? Nietzsche dizia, né, que quando temos um para quê, eu posso superar qualquer como. Tá? E Viktor Frankl ressalta que nós somos influenciados pela nossa realidade, mas não determinados por elas. Sempre podemos eleger como atuar. E as perguntas de reflexão que eu deixo para vocês hoje é o seguinte: que coisas me produzem uma grande satisfação e alegria na vida? Quais são meus talentos? Qual é o propósito de minha vida? Como posso usar minhas habilidades, né, para ajudar os outros? E quais são os valores que eu sempre defendo, ok? Então, a gente se vê no próximo vídeo.